Boa tarde. Esta é a 10ª aula do curso Introdução à Sobre a Certeza de Wittgenstein, segundo semestre letivo de 2021, no programa de pós-graduação em Filosofia da URGS. Na aula de hoje eu vou tomar como ponto de partida a distinção entre violações do fechamento dedutivo e violações de transmissão de garantia. Distinção feita pela primeira vez por Crispin Wright no artigo Facts and Uncertainty de 1987. Eu vou considerar alguns exemplos de argumentos em que ocorre uma aparente violação do princípio de fechamento, que na verdade são violações do princípio de transmissão de garantia, é o que eu vou tratar de mostrar, para introduzir a partir daí uma reflexão sobre o papel que pressuposições desempenham na nossa atividade racional e tratar de articular uma distinção entre pressuposições e premissas tácitas de inferências ou argumentos entimemáticos. Um entimema é um argumento válido que tem válido ou não válido, mas então é um argumento que tem premissas implícitas, premissas que se tornadas explícitas poderão, se o caso o argumento seja válido, certificar a sua validade. E eu quero oferecer um argumento contra a sugestão de que uma pressuposição é uma premissa implícita numa inferência entimemática. Tá? Isso vai ter como pano de fundo o tratamento na aula precedente da não monotonicidade das inferências que nós realizamos cotidianamente. Tudo isso vai ser conduzido no seguinte sentido. Eu quero fazer na aula de hoje um único argumento estendido, cuja conclusão vai ser aquilo que eu vou me permitir chamar a proposição central de sobre-certeza. Tá? Eu quero chegar na caracterização de uma certa proposição de sobre-certeza que nós já vimos, mas eu quero justificar por que é que eu a trato como a proposição central do livro. Assim como a proposição central do Tractatus é que a forma geral da proposição aí vem aquela descrição da forma do termo geral de uma série formal, da série formal das proposições engendradas pela aplicação sucessiva de uma operação de verdade a um conjunto de proposições elementares. Existe algo assim como uma proposição central sobre a certeza do mesmo modo. Bom, os argumentos que eu vou examinar, o primeiro deles eu vou só relembrar, a gente já teve examinando bastante, é a prova de Moore. O que me interessa na prova de Moore? Bom, a prova de Moore é um argumento válido, isso está fora de questão, não há a menor dúvida. É um argumento sólido, isso é um argumento válido com premissas verdadeiras, também está fora de questão que as premissas de Moore são verdadeiras. E, no entanto, é um argumento em que as premissas não provam a conclusão. A justificação que nós temos para tomar as premissas por verdadeiras não se transfere para a conclusão de tal forma que a prova de Moore não nos oferece nenhuma razão que nós já não tivéssemos para aceitar a conclusão como verdadeira. Por quê? Porque qualquer justificação que nós tenhamos para aceitar como verdadeiras as premissas já pressupõe que a conclusão seja verdadeira. Então, o argumento de Moore é uma petição de princípio. Ele é um argumento válido, é um argumento sólido, mas não é um argumento cogente. E uma prova tem que ser, além de válida e sólido, cogente. E a prova só é cogente quando as razões que a gente tem para aceitar as premissas se transferem para a conclusão, conferem uma justificação que nós não tínhamos para a conclusão. Ora, nós já tínhamos que ter justificação para a conclusão da prova de Moore ao aceitar as premissas. E por isso a prova de Moore não prova coisa nenhuma, porque não é um argumento cogente, mas é válido e as premissas são verdadeiras. Agora eu quero comparar isso, em primeiro lugar, com o paradoxo de Mackenzie. Michael Mackenzie publicou em 1991 um artigo intitulado Anti-individualismo e acesso privilegiado.
em que ele apresenta um argumento em favor da incompatibilidade entre o anti-individualismo, a tese de que os nossos estados intencionais são ao menos parcialmente constituídos pela nossa interação não representacional com o nosso ambiente, e o chamado princípio da autoridade da primeira pessoa, ou transparência do conteúdo mental, que o McKinsey chama princípio do acesso privilegiado. Sabe que cada um de nós tem um acesso privilegiado, conhece direta e imediatamente, por mera introspecção, os conteúdos dos seus pensamentos. Tá? Então, no caso, se eu tenho um certo pensamento, eu estou interagindo com um certo ambiente que tem certas características, isso é a tese anti-individualista, e no outro eu tenho o seguinte, que se eu tenho um certo pensamento, eu sei que é esse pensamento que eu tenho, que é a autoridade da primeira pessoa. Bom, daí McKinsey monta o seguinte paradoxo: se nós aceitamos tanto o anti-individualismo como a autoridade da primeira pessoa, nós ficamos com uma tríade inconsistente, com 3 proposições que formam um conjunto inconsistente. Nas palavras de McKinsey, isso seria assim: 1. Oscar sabe a priori que está pensando que a água é úmida. Parênteses, só num texto de filosofia pode ocorrer uma frase como a água é úmida. Quem jamais pensaria isso? Mas tudo bem, Oscar sabe a priori, autoridade da primeira pessoa, né, que está pensando que a água é úmida. 2. A proposição de que Oscar está pensando que a água é úmida implica a priori que onde é uma proposição que diz como é o ambiente em que Oscar se encontra. A saber, em particular, que esse ambiente contém água. Condição para ele poder ter pensamento sobre água e não sobre, seja lá o que for, aquele XYZ que na Terra Gêmea é chamado água. 3. A proposição, essa acerca do ambiente, não pode ser conhecida a priori, mas apenas por meios empíricos. Está aí a inconsistência. Oscar sabe a priori que está pensando em água. A proposição de que Oscar está pensando que água implica a priori que o ambiente contém água, digamos que é isso, e a proposição de que o ambiente contém água não pode ser conhecida a priori, mas apenas por meios empíricos. Em outras palavras, se os conteúdos dos nossos pensamentos são determinados pelo ambiente natural e social em que nos encontramos, então uma de 2 consequências igualmente intoleráveis pareceria se seguir. Pois suponhamos que eu diga diante de um copo cheio de um líquido transparente que eu tenho sobre a mesa, este copo está cheio d'água. A admissão simultânea da tese anti-individualista e do princípio da autoridade da primeira pessoa autoriza acerca dessa asserção 2 inferências igualmente catastróficas. A primeira procede por modus ponens, ou, se estou pensando que esse copo está cheio d'água, então água é um constituinte do ambiente com o qual eu interajo diretamente ou através da minha comunidade linguística. Esse condicional expressa a tese anti-individualista. Segunda premissa: sei que estou pensando que esse copo está cheio d'água, autoridade da primeira pessoa. Terceira premissa: se sei que P, então P, factibilidade do conhecimento, lei de Parmênides. 4. De 2 e 3, por modus ponens, se eu sei que estou pensando que o copo está cheio d'água, e se sei que estou pensando que o copo está cheio d'água, então o copo está cheio d'água. Então, se sei que estou pensando que esse copo está cheio d'água, se sei que estou pensando que o copo está cheio d'água, então estou pensando que o copo está cheio d'água. Por modus ponens, de 2 e 3, eu chego a 4, estou pensando que esse copo está cheio d'água. E agora, de 1 e 4, 1 era o condicional. Se eu estou pensando que o copo está cheio d'água, então a água é um constituinte do ambiente com o qual eu interajo. E 4, estou pensando que esse copo está cheio d'água. Eu destaco a conclusão: a água é um constituinte do ambiente com o qual eu interajo diretamente ou através da minha comunidade linguística. Esse argumento ilustra uma manobra irrestritamente generalizável. Uma manobra que, caso fosse admissível, forneceria um princípio de geração de argumentos transcendentais, entre aspas, perfeitamente triviais para todos os propósitos concebíveis. Dada a conjunção do anti-individualismo com a autoridade da primeira pessoa, o conhecimento a priori que nós temos dos conteúdos de nossos pensamentos
seria a condição suficiente do conhecimento a priori dos objetos no mundo exterior desses pensamentos. Assim, Boghossian publicou em 1997 um artigo intitulado O que o externalista sabe a priori. E Sven Bernacker, em 2000, publicou Knowing the World by Knowing Your Own Mind. Mas se essa conclusão de que eu posso, por mera introspecção, por exame interno dos conteúdos, inferir conclusões sobre o mundo em que eu me encontro, se isso é inadmissível, restaria apenas percorrer o caminho inverso para concluir por modus tollens que o anti-individualismo é de fato incompatível com a autoridade da primeira pessoa. Por quê? Por causa do absurdo a que nós chegamos. Para saber em que é que eu estou pensando, eu precisaria empreender uma investigação empírica do ambiente em que eu me encontro. Então, supondo o anti-individualismo e a autoridade da primeira pessoa, né, ou bem, eu aceito ambos, e o anti-individualismo me autoriza a inferir a priori conclusões acerca do ambiente em que eu me encontro sem fazer uma investigação empírica, ou, ao contrário, cai por terra a autoridade da primeira pessoa. Para saber o que eu estou pensando, eu precisaria empreender uma investigação empírica do ambiente no qual eu me encontro. Tá? Vejam que, no entanto, a conclusão, o ambiente que eu me encontro contém água, tá? É uma conclusão cuja verdade era pressuposta na premissa de que isso é o que eu estou pensando. Qualquer garantia que eu tivesse para essa premissa já deveria ser uma garantia da conclusão. O que emergiu de maneira particularmente transparente na discussão da prova de Putnam de que nós não somos cérebros numa cuba. Isso aqui, a prova ocorre no primeiro capítulo do livro Reason, Truth and History, de 1981, de Putnam. E o título desse capítulo é Brains in a Vat, Cérebros numa Cuba. Um exercício de ficção científica, muito ao gosto de Putnam, que a gente pode ler com uma atualização do cenário cartesiano do gênio maligno. Putnam nos convida a imaginar um cérebro humano que foi removido vivo do seu organismo e que é mantido vivo flutuando num tanque de nutrientes com todos os seus terminais nervosos conectados com um megacomputador que induz nesse cérebro um sem número de sensações, de percepções em todas as modalidades sensoriais, visão, audição, tato, olfato e paladar, e de pensamentos, de tal forma que esse cara não passa do cérebro flutuando numa cuba, mas ele tem as sensações correspondentes ao seguinte experimento. Eu tenho um corpo físico, interajo com coisas do meu ambiente, e sou um estudante de filosofia, estou assistindo pelo YouTube, na tela do meu computador ou no meu celular, uma aula em que o professor fala sobre a hipótese aberrante de eu ser um cérebro numa cuba. E o cara que está pensando tudo isso o tempo todo não é um cérebro numa cuba, e esses pensamentos, e essas sensações, e essas percepções, tudo isso é induzido pelo programa do megacomputador, que é tão sofisticado ou perverso, o computador, ou em particular o cientista que o programou, que até mesmo a interação é tornada possível. O sujeito pensa, eu vou levantar a mão, e o megacomputador produz nele a alucinação de que a sua mão está levantando, de maneira que ele tem a ilusão de ter uma vontade, a ilusão de falar, talvez de encontrar outras pessoas, de conversar com elas, etc, etc. Para quem quer conferir uma ilustração cinematográfica disso, os roteiristas de Matrix, do primeiro filme da série Matrix, declararam publicamente que a ideia básica do seu roteiro provinha do livro de Putnam, que eles tinham lido. Bom, agora bem, o que Putnam faz com esse cenário? Ele faz essa pergunta inevitável: se um cérebro numa cuba seria capaz de descobrir que é um cérebro numa cuba.
Né? E é claro, se qualquer teste que você imagina um cérebro produzindo, podia ser mais uma alucinação induzida pelo megacomputador, como no cenário cartesiano do sonho. Como é que eu descubro que não estou sonhando? Eu me belisco para saber se eu não estou sonhando. Como é que eu sei que não sonhei que estava me beliscando? Aparentemente, nós reagiríamos a esse cenário imaginado pelo Potam dizendo: olha, o cérebro de uma cuba nunca vai conseguir descobrir que ele é o cérebro de uma cuba. É uma tragédia metafísica essa, mas não tem solução. Não é o que pensa Potam, que apela para a teoria causal da referência, para a ideia de que, a ideia articulada em textos clássicos de Kripke e do próprio Potam, de que a referência das palavras que nós empregamos, a extensão dos nossos predicados, as referências dos nossos termos singulares e assim por diante, são fixadas pelas nossas interações causais com o nosso ambiente. É por isso que a referência de água é H2O na Terra e é XYZ na Terra gêmea. Mas nesse caso, o que podem ser as referências das palavras pensadas na linguagem de pensamento do cérebro numa cuba? Só podem ser os estados internos do computador, porque ele não tem acesso a mais nada. Portanto, ainda que ele pense a seguinte proposição: será que eu sou um cérebro numa cuba? A pergunta que ele está fazendo não é a que nós nos fazemos ao perguntar se eu sou um cérebro numa cuba. Por quê? Porque a palavra cérebro e a palavra cuba, na linguagem de pensamento desse cérebro aí, não referem nem cérebros nem cubas. Referem os estados internos do computador. Ele não é capaz de pensar nada externo ao megacomputador ao qual ele está conectado. Segue-se que o cérebro numa cuba não pode pensar que é um cérebro numa cuba. Ele pode pensar algo que ele expressa com as palavras sou um cérebro numa cuba, mas significa algo completamente diferente. Significa que o estado do computador tem tais e quais estados internos. Ora, nós podemos pensar que sou um cérebro numa cuba, podemos suscitar essa hipótese, podemos descrever esse cenário. Mas, e aí que Potam queria chegar, se nós podemos pensar que somos cérebros numa cuba, então não somos cérebros numa cuba. Mas nós podemos pensar que somos cérebros numa cuba, logo não somos cérebros numa cuba. Como queríamos demonstrar? Interessa-me menos a validade desse argumento do que a sua cogência. Porque, tal como ocorre no caso de Potam e no caso da prova de Moore e no paradoxo de Mackenzie, também aqui, no caso de Potam, nós temos o mesmo diagnóstico. Em nenhum dos três casos ocorre uma violação do fechamento dedutivo. E em todos os três casos ocorre uma violação da transmissão da garantia. Agora, eu quero chegar num tratamento da ideia de pressuposição. Como eu disse, a distinção que eu quero traçar entre pressuposições e premissas tácitas e raciocínios etimemáticos é a via pela qual eu vou oferecer um argumento cuja conclusão é aquilo que eu vou chamar a proposição central de sobrecerteza. Por ora, vamos lembrar apenas como o exame de violações de transmissão, Wittgenstein discute a prova de um mundo exterior de Moore e dá o seu exemplo da prova da existência da Terra, em 208 a 211 de Sobre a Certeza. As árvores do meu amigo em Nova York estão dando flores. Se as árvores do meu amigo em Nova York estão dando flores, então a Terra existe, logo a Terra existe. Exemplo de violação de garantia análogo à prova de Moore. E Wittgenstein, por essa via, introduz a ideia de certas proposições empíricas enriquecidas, como ele já dizia lá nas observações sobre os fundamentos da matemática, que têm um caráter normativo. São proposições empíricas que passaram a se comportar como normas da representação. Elas não são hipóteses a serem testadas pela experiência, mas são um padrão para testar a experiência. Wittgenstein escreve, então, em 341, eu vou ler de 341 a 344. Isto é, as perguntas que suscitamos e as nossas dúvidas
dependem do fato de que algumas proposições estão isentas de dúvida. São, por assim dizer, gonzos sobre os quais essas giram. Isso é, pertence à lógica das nossas investigações científicas que certas coisas de fato não são postas em dúvida. Mas não é que a situação fosse a seguinte: nós simplesmente não podemos investigar tudo e por essa razão somos forçados a nos contentarmos com suposições. Se eu quero que a porta gire, os gonzos têm que estar firmes. A minha vida consiste em me contentar em aceitar muitas coisas. Eu vou depois querer discutir especificamente a interpretação epistêmica da ideia de gonzos da certeza. Especificamente a ideia de que essas são proposições que têm o caráter de fundamentos do conhecimento empírico. Wittgenstein seria um fundacionalista epistemológico e, sobre a certeza, esse livro de epistemologia nos ofereceria a defesa de uma variedade de epistemologia fundacionalista. Eu vou rejeitar tudo isso, eu não leio sobre a certeza como um livro de epistemologia e rejeito o tratamento desses gonzos como primeiros princípios, como proposições que pertencem aos fundamentos do conhecimento empírico. Eu antes prefiro examinar a relação entre proposições gonzos e regras de inferência. Mas antes de mais nada, eu tenho o ônus de demonstrar que nem toda pressuposição é uma premissa tácita. É isso que eu passo a fazer, então. Antes de mais nada, então, nem toda pressuposição é uma premissa tácita. Vou fazer aqui um pequeno exercício de ficção, de contrafactual, mas não de ficção científica. Vamos supor que eu tenho um doppelganger, um duplo, ou uma contrapartida lewisiana. Vamos chamá-lo Saulo Estrela Faria, que está passando algum tempo como pesquisador visitante na Universidade de Utopia. E está lá ministrando um curso sobre o tópico da opacidade da forma lógica. Então, provém diretamente do debate sobre anti-individualismo e transparência do conteúdo mental. Usualmente, os que sustentaram que o anti-individualismo é incompatível com a transferência do conteúdo mental concluíram que tanto pior para o anti-individualismo. Essa foi a conclusão de Mackenzie, a conclusão de Paul Boghossian e outros críticos do anti-individualismo. A maioria dos partidários do anti-individualismo tratou de mostrar que o anti-individualismo é compatível com alguma forma do princípio de transparência do conteúdo mental, ou autoridade da primeira pessoa, né? E uma pequena minoria de filósofos a que eu pertenço, essa minoria, que inclui Roy Sorensen, Timothy Williamson, Ruth Millikan, eu e muito pouca gente mais, mas a nossa posição é que sim, o anti-individualismo é incompatível com a transparência do conteúdo mental, mas tanto pior, não para o anti-individualismo, mas para a transparência do conteúdo mental. E uma ideia que está no coração dessa posição é que se o conteúdo mental não é transparente para nós, a forma lógica dos nossos pensamentos não é transparente também. A forma lógica é opaca. Tá? Bom, digamos que o meu duplo Saulo está dando um curso sobre a opacidade da forma lógica. Ele está empolgado com a perspectiva de apresentar aos seus ouvintes o seu novo argumento ad hominem contra a transparência, a saber, que o desacordo entre filósofos, pensem no desacordo entre Russell e Strawson sobre a forma lógica de frases contendo descrições definidas. Isso é evidência suficiente da opacidade. Se os filósofos não se põem de acordo sobre qual é a forma lógica de uma proposição, é porque a forma lógica não é transparente. Mas se é assim, ele prossegue, então o desacordo entre os defensores e os adversários da transparência é ele próprio evidência suficiente da opacidade.
Em outras palavras, ele pensa, deleitado, cara, eu ganho, coroa, você perde. Se você concorda com a minha tese anti-transparência, eu ganhei, porque isso é a reação que eu queria produzir. Se você ainda discorda, você perde, porque nosso desacordo é agora evidência da opacidade. Ele está compreensivelmente muito orgulhoso do seu argumento, e, no entanto, um pouco ansioso sobre como vai ser recebido. É por isso que ele presta muita atenção às reações fisionômicas e à postura dos seus alunos. Como era esperado, a tese encontra resistência generalizada, que ele insiste é prova da sua verdade. Mas ele está intrigado com a atitude impávida e serena de uma garota loira, alta, sentada lá no fundo da sala, que subitamente ele percebe agora está usando uma camiseta Lula 2022. Ele não pode evitar ser distraído por essa observação e pensar o que eu, próprio Paulo, se estivesse lá, ia pensar, né? Essa é uma garota do meu time. Quando a aula termina, ele sai da sala de aula pensando com satisfação, ali está uma garota progressista. Da próxima vez, a leitura pedida aos alunos é o capítulo 4, Antiluminosidade, do livro de Timothy Williamson, Knowledge and Its Limits. Dessa vez, nenhum aluno na turma, o Saulo logo percebe, está mais empolgado em falar do que essa garota loura, alta, agora com uma camiseta branca simples, sentada na primeira fila. Ele fica encantado com o entusiasmo dela pela discussão e, ao sair da sala de aula, pensa, eis aí uma garota muito loquaz. Saulo agora pode inferir que há uma garota na turma que é progressista e loquaz. Suponhamos duas gêmeas idênticas, vamos chamá-las Lia a progressista e Bia a loquaz. Estão ambas matriculadas na turma, mas não apareceram juntas ainda. De fato, Lia é taciturna, pouco falante, enquanto Bia não se interessa muito por política e, se impressionada, talvez até expressasse alguma inclinação neoliberal. Suponhamos, além disso, que nenhuma outra garota na turma é ao mesmo tempo de esquerda e loquaz. A propósito, não faz essa suposição e você tem uma versão Gettier da história. Se você não supõe que nenhuma outra garota é de esquerda e loquaz, você pode ter a proposição verdadeira a uma garota que é de esquerda e loquaz, mas não é aquela proposição que você pensou que era verdadeira. Isso seria a versão Gettier. Seria divertido explorar isso, mas não é importante para os nossos propósitos, eu vou deixar de lado. Simplesmente, agora, a conclusão é simplesmente falsa e o raciocínio é inválido, é uma falácia de equivocação. A forma dele não é esta aqui, mas é esta aqui, ó. F de A, G de B e a um X tal que F de G de X, o que claramente não é válido. Tá? E essa é a forma da inferência que eu realizei. Então, eu supus que era daquela outra forma válida. Eu não, o meu duplo, Saulo. E o problema está na maneira como a suposição empírica do Saulo, que havia uma única garota que ele encontrou duas vezes, como isso afeta a sua apreensão da forma lógica da inferência que ele realizou. Especificamente que ele toma uma inferência da forma f de A, g de B, a um x, tá ok? F de x, g de x, como se fosse da forma f de A, g de A, logo a um x, tá ok? F de x, g de x. Porque não se trata de que ele tivesse feito uma inferência válida
Só que a sua inferência envolvia uma premissa de identidade tácita e falsa, a saber que essa garota é a mesma que aquela outra garota, de tal forma que o raciocínio era de fato um mentimento, um raciocínio com uma premissa tácita, que agora nós vamos então tornar explícita. Vou numerar as proposições. Seria isso então: f de A, g de B, A igual a B, logo algum x é f e é g. A conclusão será falsa se 3 for falso, mas o argumento é válido. Isso não vai funcionar, por pelo menos 2 razões. Primeiro, não se trata de que ele estaria pensando em cada uma das garotas como, digamos, a garota que eu vi na terça-feira e a garota que eu vi na quinta-feira, e então suscitando e respondendo uma pergunta de identidade. Em ambas as ocasiões de encontro com uma das meninas, o conceito demonstrativo, essa garota fez toda a tarefa da referência. É claro que Saulo poderia a qualquer momento introduzir 2 descrições separadas. A garota que eu vi na terça-feira e a garota que eu vi na quinta-feira, e então suscitar um problema de identidade. Mas por que ele ia fazer isso quando ele simplesmente não cogita da possibilidade de ter encontrado 2 garotas diferentes? Kaplan considera a possibilidade com respeito a ocorrências de deíticos puros, pure indexicals, como pronomes. Isso está nos Afterwords de Demonstratives, de 1989. Kaplan observa que você fica, portanto, não é o caso que você não fica, não é, assim como está, um caso da lei da dupla negação, já que as referências das 2 ocorrências de você ficarão indeterminadas. Pode ser você fica, portanto, não é o caso que você, o mesmo, né, fica, aqui vale a dupla negação, mas eu posso ter você fica, portanto, não é o caso que você, um outro, fica, que não é. Então, Kaplan então considera se isso poderia ser corrigido através de um esforço de fazer com que ambas as ocorrências de você referissem ao mesmo indivíduo, fixando a atenção e tentando não piscar enquanto isso, como ele diz. Olha bem para o objeto e tenta não piscar. Mas, se fosse assim, o argumento, a forma do argumento seria, de fato, você 1 fica, portanto, não é o caso que você 2 não fica, que como está não é válido. Talvez, diz Kaplan, nós devêssemos deixar de lado a dupla negação e sustentar que o argumento é um entimema válido com a premissa implícita você 1 é igual a você 2. Aquela premissa que nós tentamos tornar verdadeira fixando a nossa atenção. Tudo bem, disse a tartaruga a Aquiles. Repita o argumento e dessa vez lembre de incluir a premissa adicional. A alusão é o clássico de Lewis Carroll, o que a tartaruga disse a Aquiles. Aquiles propõe à tartaruga uma inferência da forma modus ponens. Se A, então B, e A, logo B. E a tartaruga diz, não aceito a conclusão. Mas você aceita que se A, então B? Sim. Aceita A? Aceito. Então tem que aceitar B. Não aceito. Mas você não aceita que se A, então B, e A, então B? Aceito. Escreve isso. Aquiles escreve. Então você aceita B. Não, não aceito. Mas você aceita que se A, então B, e aceita A, e aceita que se A, então B, então A, então B. Perdão, você aceita que se A, então B, e se A, então B, e B, então B, então você tem que aceitar B. Não aceita, escreve isso. E o Aquiles escreve e diz, você tem que aceitar B agora, não aceita, mas você não aceita que se A, então B, e se A, então B, e se A, então B, e se A, então B, então você tem que aceitar B, não aceito, escreve isso. Em suma,
A lição de Lewis Carroll era que regras de inferência não são premissas de um argumento. Tá? E no cenário original de Lewis Carroll, o Aquiles se enredava num regresso de regras de inferência. A premissa adicional era, a cada passo do argumento, o enunciado na forma de um condicional cada vez mais complicado da regra que autorizava o destacamento da conclusão na etapa precedente. Aqui, ao contrário, a gente dá as voltas com um regresso de suposições empíricas. O que está em jogo não é que regra de inferência se supõe que a gente está seguindo, mas se ela se aplica no caso que a gente tem. Vamos supor, então, que eu vou pôr agora subscritos aqui, e vou escrever assim, A1, pronto. Eu escrevi A1 e A2 para marcar, assinalar o fato de que as duas ocorrências de A são duas ocorrências diferentes do mesmo tipo, e a lógica não pode assegurar que elas são correferenciais. Isso é uma questão empírica. Suponhamos então que f de A1 e g de A2 não são suficientes para inferir existe um x, tal que x é f e g. Afinal de contas, você precisa se certificar de que A1 e A2 são correferenciais. Precisa da premissa adicional 3. Muito bem, disse a tartaruga Aquiles. Isso também não vai dar certo. Por quê? Porque agora você tem que se assegurar de que A1, tal como ocorre em 1, e A1, tal como ocorre em 3, tem a mesma referência. E a mesma coisa para A2 em 2 e A2 em 3. Então já precisou de mais duas premissas adicionais, e isso obviamente não vai parar por aqui. Nós estamos, como Kaplan sugere, embarcados num regresso vicioso. Esse regresso só é detido se em algum momento você pode simplesmente pressupor que as duas ocorrências do mesmo tipo têm o mesmo valor semântico. Mas se você vai ter direito de fazer isso em algum ponto no regresso, então você pode muito bem ter direito de fazer isso desde o começo, e nenhum regresso sequer começar. Isso não significa que a identidade de referência terá sido assegurada. Apenas que ela será pressuposta e não postulada como uma premissa tácita ou explícita do argumento. De fato, a lição do argumento do regresso está em traçar a linha entre premissas tácitas e raciocínios entimemáticos e a espécie de pressuposição empírica que nós estamos fadados a tomar por verdadeira, a pressupor arriscadamente, correndo o risco de nos enganarmos, ao avaliar a validade dedutiva. Um enunciado de identidade será tomado como uma premissa tácita ou explícita apenas se há uma diferença introspectivamente detectável entre as maneiras como o objeto é pensado em cada uma de um par de premissas. É por isso que se o Saulo da minha historinha inferisse a partir de a garota que eu encontrei na terça-feira é progressista, a garota que eu encontrei na quinta-feira é loquaz, ele estaria postulando a identidade a garota que eu vi na terça-feira igual à garota que eu vi na quinta-feira, como uma premissa, ainda que fosse uma premissa não articulada, implícita. Não se trata de que, não é como se, por contraste, essa garota, quando pensado na presença de Lia, fosse um exercício do mesmo conceito exercido quando você pensar essa garota na presença de Bia. Ter uma extensão diferente é, de fato, uma condição suficiente para duas ocorrências de essa garota serem exercícios de dois conceitos demonstrativos diferentes, ou modos de apresentação diferentes, como preferirem. Mas a diferença, certamente aqui, em todo caso,
para falar como Popper, não está dentro da cabeça. Se há dois sentidos fregeanos em jogo aqui, são sentidos de ré, cuja identidade é parcialmente fixada pela relação não representacional do sujeito com o seu ambiente. Olha bem, seria bom ter um critério de separar, distinguir os casos relevantes aqui. No mínimo, parece-me que deve-se distinguir duas espécies de casos. Aqueles em que de um sujeito racional se espera que saiba que os fatos empíricos relevantes se dão, e aquelas em que esse sujeito está autorizado a pressupor que os fatos empíricos relevantes se dão. A linha é tênue, mas eu tenho visto o contraste entre aquilo que nós podemos vir a saber, um conjunto do qual um subconjunto próprio compreenderá os fatos que nós não temos o direito de não saber, o domínio da obrigação epistêmica, e aquilo que, para falar com o Crispin Wright, está para além da conquista cognitiva. É possível para mim, como para Saulo, vir a saber que duas gêmeas idênticas estão matriculadas na minha turma. Se isso, eu poderia descobrir isso, se fosse o caso, por exemplo, é só uma vez fazer a chamada. Mas não é possível para mim vir a saber que os objetos ao redor de mim são usualmente estáveis e não são substituídos por réplicas toda vez que eu pisco. É possível para mim vir a saber que aqui está uma mão e aqui está outra? Não, que existe um mundo exterior. Se essa distinção está na direção correta, então um recado para os epistemólogos aqui. Um lugar tem que ser reservado na epistemologia do raciocínio, como na epistemologia tout court, para a noção de ignorância inexcusável. Wittgenstein tem, aliás, um exemplo sobre a certeza. Eu não vou citar de memória, outra hora eu confiro onde é que isso ocorre lá. Wittgenstein escreve lá que eu sou homem e não mulher, pode ser verificado. Mas se eu dissesse que sou mulher e depois tentasse justificar o erro dizendo que eu não tinha testado a afirmação, isso não seria aceito. Eis um exemplo de ignorância inexcusável. Em suma, nós vamos ter que levar em conta a possibilidade de um sujeito que raciocina seguidamente esteja em condições de adquirir a informação relevante sobre o seu ambiente e por essa via suscitar e decidir questões explícitas sobre a existência, permanência, identidade ou diferença dos objetos sobre os quais raciocina. E também que não fazer isso pode ser deixar de cumprir com um dever epistêmico. O Saulo da minha historinha pode, de fato, desconsiderar a possibilidade de que a garota que ele viu na quinta-feira não seja a que ele viu na terça. Mas isso seria um caso simples de negligência epistêmica dada a informação antecedentemente disponível, está na lista de chamada. Tá? Mas não há nada que eu possa fazer em última instância para me convencer que os objetos ao redor de mim são usualmente estáveis e não são substituídos por réplicas quando eu pisco. Isso tem que ser simplesmente pressuposto, mesmo se pode ocasionalmente ser falso. Às vezes a vida imita a arte. Em 2009, duas mulas brancas, habilmente pintadas para parecer zebras, estavam em exibição no zoo da faixa de Gaza Maraland. Não se tem notícia de que os administradores do zoo tenham jamais lido Fred Dretske, Epistemic Operators. Mas a gente pode, com confiança, afirmar que o seu expediente não refutou o veredito filosófico de que
de um modo geral, ser uma mula habilmente disfarçada não é uma alternativa relevante para ser uma zebra. O mesmo vale para as nossas suposições de fundo sobre existência, permanência, identidade ou propriedades causais dos objetos ao nosso redor. Na medida em que nós estamos fadados a pressupor, por contraste com vir a saber, que essas suposições valem, pode-se dizer que a gente está a priori autorizado a pressupô-las, ainda que essa autorização seja revogável, seja cancelável pela evidência empírica em contrário. Na lista das proposições certas de Moore estava: eu nunca estive longe da face da Terra. Isso, na nossa época, não é mais uma proposição que a gente vai pressupor sem investigação empírica. Pode-se andar muito longe da superfície da Terra. Agora bem, se a gente vai estar ou não vai estar autorizado a fazer essas pressuposições, pareceria depender, e eu quis sugerir isso ao falar em alternativas relevantes, do que é normal, do que usualmente acontece. E aqui alguém poderia objetar que não incumbe a filosofia decidir, por assim dizer, sentado na poltrona, né, do filósofo, o que é normal. Bom, eu quero rejeitar essa sugestão de que a filosofia não tem que se envolver com essas pressuposições. Eu sustento que nós devemos ter direito de fazer as nossas posições empíricas de fundo a maior parte do tempo, se é que algum raciocínio deve ser possível. Para haver raciocínio, eu tenho que poder pressupor todas essas coisas. Posso provar isso? Sim. E aqui eu não reivindico uma originalidade particular. Eu expus isso já em artigos, em publicações, está no meu livro também. Eu penso que foi John Campbell quem abriu o caminho para fazer essa prova em 1987, no seu artigo Is Sense Transparent? Porque considerem o seguinte cenário e depois algumas das suas contrapartes. Suponha que você está segurando uma bola que ao tato é macia e à vista é vermelha. Você pensa, essa bola é macia e essa bola é vermelha. Como você toma ambos os juízos como verdadeiros e sequer cogita de que não sejam sobre a mesma coisa, você está pronto para extrair a conclusão: algo é macio e vermelho. Mas que tal se em troca você para fazer um pouco de epistemologia? Vamos lá, vamos fazer epistemologia, vamos brincar. Dê rédeas à imaginação. Expõe agora que a imagem visual de uma bola chega até você através de um conjunto de espelhos provindo de uma bola vermelha rígida na sala adjacente, enquanto a sua sensação tátil é de uma bola macia verde que você não está vendo. A exposição é bizarra, mas notem que basta pensar nela para você perder a sua inferência, a sua inocência inferencial. Por quê? Em que consiste a perda da inocência aqui? Porque tendo suscitado a possibilidade, essa possibilidade, você ipso fato introduziu duas novas maneiras de pensar sobre aquilo que previamente você pensava como essa bola. Você tem agora a bola que eu estou tocando e a bola que eu estou vendo e um problema de identidade. No jargão do Campbell, você deixou de trade upon, de pressupor, né, de dar de barato, de take for granted, né, de pressupor a identidade do objeto visto e do objeto tocado. Ao invés disso, você introduziu uma divisão na informação que chega até você do objeto, de tal sorte que as suas premissas são agora da forma A é F e B é G. E agora, claro, vai ser sensato que você evite extrair qualquer conclusão desse conjunto de juízos logicamente independentes.
O que eu quero enfatizar é que isso foi você quem fez. Nenhum gênio maligno, não precisa ter feito nenhum truque, nenhum cientista programado, nenhum mega computador para fazer você tomar isso por aquilo. Nenhuma viagem da Terra à Terra Gêmea precisa ter ocorrido. Você, por seus próprios meios, sem nenhuma assistência, desfez qualquer autorização que podia ter para extrair a conclusão. Ou pelo menos assim parece, porque se você de fato conseguiu perder a sua justificação, é uma questão mais delicada do que aparece à primeira vista. Uma que eu não tenho, não vamos ter tempo, espaço para poder discutir nesse curso aqui. Eu vou apenas delinear para vocês. O que eu tenho em vista é o contraste entre, por um lado, considerar seriamente, muito seriamente, a possibilidade de que a sua suposição de unicidade é de fato falsa, o que equivale a levar a sério o cenário cético em que você está em contato perceptual com duas bolas distintas. Isto. E por outro lado, fazer de conta que você está fazendo isso para, enfim, de realizar aquilo que eu descrevi como fazer um pouco de epistemologia. E o meu ponto é que, quando você faz epistemologia, a diferença aqui entre duvidar e fazer de conta que se duvida, e que quando você faz epistemologia, você faz de conta que duvida e não duvida de verdade. Esse faz de conta nos é ensinado exemplarmente, paradigmaticamente, por Descartes, no uso que ele faz da dúvida cética, na instrumentalização que ele faz da dúvida cética na primeira meditação. De passagem, eu penso que a percepção de que o contraste que eu estou assinalando aqui é um contraste real e importante subjaz, por exemplo, a apresentação por Hume, no fim do primeiro livro do Tratado da Natureza Humana, do contraste entre dúvidas filosóficas e as certezas da vida cotidiana que aquelas dúvidas não abalam. E também que ela fornece a motivação principal, embora raramente articulada, do contextualismo epistemológico contemporâneo. Assim, David Lewis escreve no seu sempre assombroso Elusive Knowledge: talvez a epistemologia seja o culpado. Talvez esse passatempo extraordinário nos priva do nosso conhecimento. Talvez nós sabemos um monte de coisas na vida cotidiana, mas talvez quando olhamos firmemente para o nosso conhecimento, ele se vai. Mas apenas quando olhamos mais firmemente que as pessoas sãs jamais fazem na vida cotidiana. Apenas quando deixamos nossas fantasias paranoides à solta. A minha sugestão é que o Lewis está descrevendo aqui como olhar mais firmemente pode ser melhor entendido como fazer de conta, como a gente está obrigado a fazer de conta quando se põe a fazer um pouco de epistemologia, que uma possibilidade está sendo seriamente considerada. Essa sugestão se apoia na maravilhosa discussão por Miles Burnier do que ele chama o insulamento, no ensaio de 1984, The Skeptic in His Place and Time, assim como na discussão por Thompson Clark do contraste entre o raso, the plain, e o filosófico no artigo clássico The Legacy of Skepticism, de 1972. Como quer que isso seja, considerem agora o caso dual. Há de fato dois objetos, uma bola rígida vermelha e uma bola macia verde, mas você não pode detectar o fato de que a sua informação provém dessas duas fontes diferentes, de tal forma que você continua pensando em ambas como esta bola. Agora, você vai estar inclinado a extrair uma conclusão falsa de um conjunto de premissas verdadeiras.
A conclusão a que eu queria chegar está ao alcance da mão na proposição central de sobre a certeza. Eu já comentei essa proposição antes. Eu nunca a havia apresentado, como faço agora, como a proposição central de sobre a certeza. Em 401, Wittgenstein escreve: eu quero dizer, proposições da forma de proposições empíricas, e não apenas proposições da lógica, formam o fundamento de todo operar com pensamentos, com linguagem. Essa é a proposição central. Assim como no tratado, a proposição central é aquela que enuncia o que é a forma geral da proposicional, a proposição central de sobre a certeza é a proposição 401. E é a demonstração dessa proposição que constitui a matéria da aula de hoje.